então a nossa aula de ciências desta semana, página 126 a 132, unidade 4, o céu à noite. Que elementos você consegue reconhecer no céu retratado na imagem? Então, é possível ver estrelas, algumas constelações, a Via Láctea, planetas e nuvens. Dentro do edifício na foto existe um grande telescópio. Para que você acha que ele é usado? Então, ele é usado para observar estrelas, outros corpos celestes e para estudar o universo. Você consegue enxergar algum desenho unindo os pontos luminosos observados no céu? Então, observe aí, às vezes ao analisar a imagem, você consegue, formar algum desenho, tá? Então, observe aí a sua figura no seu livro aí. Essa resposta é pessoal, Pontos luminosos. Civilizações antigas determinavam o lugar em que estavam e a época do ano com base na posição das estrelas e dos planetas no céu. Como isso é possível? O primeiro passo é aprender a observar com atenção para o céu noturno. Fazendo isso, percebemos que algumas estrelas brilham mais do que outras. Podemos perceber também que alguns pontos parecem cintilar, enquanto outros parecem ter um brilho constante. Então, vamos ver aqui uma atividade. O que você vai fazer? Observar o céu à noite em 2 momentos e registrar o que você vê. Como você vai fazer? Escolha uma noite sem nuvens e sem lua para realizar essa atividade. É importante que o local escolhido para fazer a observação tenha pouca ou nenhuma iluminação, pois o brilho das lâmpadas atrapalha a visualização do céu. Você pode fazer em casa se possível, ou pedir para um dos responsáveis que o acompanhe até um local seguro de onde seja possível observar o céu. Marque bem esse lugar, porque depois você deverá observar o céu novamente, exatamente do mesmo ponto. Anote a data e a hora em que você começou a desenhar a primeira observação. Então, coloque aí, a data, primeira observação e a hora. Você tem aí o quadro. Na primeira observação, olhe para o céu e veja os pontos luminosos. Procure desenhar os pontos na mesma posição em que eles aparecem no céu. Se alguns forem mais brilhantes, represente os maiores do que os outros. Se encontrar algum ponto com brilho que aparente ser constante, desenhe-o com uma cor diferente. Para a segunda observação, repita o procedimento 90 minutos depois, exatamente do mesmo ponto que você havia observado. Anote o horário e faça o desenho de como está o céu no espaço correspondente. Para você responder, quais diferenças você percebeu entre os pontos luminosos que você observou? Os pontos com brilho que não cintila são planetas? Você conseguiu observar algum? Se sim, sabe qual planeta é? O que você poderia dizer sobre o movimento aparente das estrelas no céu? Todas se movem na mesma direção? Discuta, com os seus familiares, com a pessoa que está ajudando você aí a fazer, o fato de as estrelas aparecerem no horizonte e seguirem juntas uma mesma trajetória aparente, sentido e direção no céu. Movimentos da Terra. Para perceber os movimentos da Terra e compreender outros fenômenos do mundo em que vivemos, é muito importante entender também o conceito de referencial. Movimento e referencial. O mundo é muito dinâmico. Existem deslocamentos em toda parte e a todo tempo. A descrição de um movimento depende de um referencial escolhido pelo observador, ou seja, é preciso decidir em relação a que movimento do objeto será observado. Por esse motivo, dizemos que o movimento é relativo, pois para um observador, algo pode estar se movendo e para o outro pode estar parado. Para compreender isso melhor,
Imagine um garoto dentro do ônibus com a mãe. Ele, como observador, vê a mãe parada, pois ela permanece ao seu lado na mesma posição, conforme o tempo passa. Agora imagine que quando o ônibus começa a andar, ele acena para o pai, que está parado na calçada. Para o pai, como observador, o garoto e a mãe estão em movimento, pois se deslocam com o passar do tempo. Então, observe aí, né? Para um passageiro, os demais passageiros estão parados e as pessoas na rua estão em movimento. Para as pessoas na rua, o ônibus e as pessoas dentro dele é que estão em movimento. Complete as falas dos personagens com as expressões do quadro, paradas em movimento. Para mim, as flores da cesta, né, daí da bicicleta da menina, para ela as flores estão paradas, porque ela está se movimentando junto. E o menino que está olhando, né, as flores da cesta estão em movimento. Então, depende da onde a pessoa que está olhando está. Movimento de rotação da Terra. A Terra não está parada no espaço. Um dos movimentos que ela faz é girar em torno do seu próprio eixo, como um peão. Esse movimento é chamado de rotação. O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que passa por seu centro, atravessando o Polo Norte e o Polo Sul. A Terra demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno de seu eixo. Essa é a duração de um dia terrestre. O Sol não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo, né? Então, vejam aí a luz do Sol, né? Os raios do Sol e vejam a posição da Terra, né? Então, o Sol vai bater mais de um lado da Terra, enquanto ela está se movimentando, e do outro não. E aí, quando a Terra vira, né? E passa, os raios do Sol passam a iluminar o outro lado da Terra. Então, observe aí com atenção. Então, vejam aí, né? A alternância entre dias e noites existem por causa dos movimentos de rotação da Terra. À medida que a Terra gira, a região que estava no escuro começa a receber luz do Sol. É o amanhecer. Nesse mesmo movimento, a porção que estava iluminada passa gradualmente para o escuro. É o anoitecer. Movimentos aparentes. Como estamos na superfície do planeta, nós nos movimentamos com ele. Por isso, não conseguimos perceber o seu movimento e temos a impressão de que a Terra está parada e que os outros astros estão passando sobre nós. A trajetória que o Sol descreve no céu ao longo do dia é denominado movimento aparente do Sol. A Terra gira sempre no mesmo sentido. Assim, para nós que estamos na Terra, o Sol parece nascer na direção leste e se pôr na direção oeste. O mesmo ocorre com os corpos celestes visíveis no céu noturno. Conforme as horas passam, vemos a posição das estrelas se alternando no céu, deslocando-se na direção leste-oeste, sentido oeste. Olhando na direção leste-oeste, sentido oeste, no município de Balsas, Maranhão, é possível observar os corpos celestes abaixo, nos horários indicados na imagem, no dia 27 de julho de 2019. Então, observe aí as 21 horas e as 22 horas, né? Como que estava o céu lá, ó, Alfa Centauro, Beta Centauro, Mimosa, Estrela de Magalhães, Rubídia e Pálida. Então, representação para fins didáticos do céu noturno no dia 27 de julho de 2019. Então, observando lá a foto, né, com as figuras, quais diferenças no céu noturno você identificou com o passar do tempo? Então, vejam lá que a posição das estrelas mudou. O que causa o movimento das estrelas no céu? Explique como ocorre. A rotação da Terra
Esse movimento acontece porque a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Como nós estamos nos movimentando junto com a Terra, as estrelas parecem estar se movimentando, tá? Então, essa foi a nossa aula de ciências desta semana. Prestem bastante atenção, corrijam com atenção e bons estudos para vocês.